Seja bem-vindo a mais uma aula de revisão. Aqui eu vou agora, neste momento, trabalhar o sistema reprodutor masculino e feminino, a gametogênese sendo a espermatogênese e a ovulogênese, e vou dar a sequência em mais dois assuntos, o ciclo menstrual e o mecanismo de fecundação. A gente vai aqui tratar de forma pontual, objetiva, sem rodeios. Bora lá revisar esses conteúdos que são bem importantes. Vem comigo! Iniciamos a nossa revisão trabalhando, olha aqui em cima, o sistema reprodutor masculino e a respectiva espermatogênese, que está aqui ao lado, tá? Então, começando com os órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino e alguma das suas funções. Lá embaixo, começamos aqui, ó, falando sobre as gônadas masculinas, que são os testículos, que é onde acontece a chamada espermatogênese. Lá dentro dos testículos tem um conjunto de rede tubular aqui, que são os chamados túbulos seminíferos. Vamos escrever eles aqui, ó. Olha lá, os chamados, aqui estão eles, ó. Túbulos seminíferos. É exatamente dentro desses túbulos que acontece a espermatogênese. Quando ocorre, então, a união desses túbulos seminíferos, ele há de formar o epidídimo, que é onde ficam armazenados os espermatozoides. No momento da ejaculação, esses espermatozoides são conduzidos pelo chamado, olha aqui ele, canal ou ducto deferente. Esse ducto deferente vai passar por 3 glândulas que irão produzir o chamado sêmen. A primeira glândula, quem é ela? Olha aqui. Tá aqui, ó, a chamada glândula seminal. Essa glândula seminal produz nutrientes e muco para os espermatozoides. Depois ele passa para a próstata. Essa próstata produz uma substância alcalina para viabilizar a vida do espermatozoide lá no interior da vagina, porque esse interior ele é ácido, ele gira em 3,9, 4,2, certo? E ele passa por uma última glândula que não está no nosso desenho, mas eu vou colocar ele aqui, ó, que é a glândula bulbo uretral, que ela limpa e lubrifica a uretra no momento da ejaculação. Então, o produto da glândula seminal, próstata, glândula bulbo-uretral, mais espermatozoides, é o que compõe o chamado sêmen. Certo? Muito bem. Mas o que está acontecendo lá dentro dos túbulos seminíferos, que a partir da puberdade acontece a espermatogênese? Na espermatogênese, ela tem início a partir de uma célula, que nós chamaremos de célula primordial germinativa, que é diploide, que passa pelo chamado período de multiplicação, que é caracterizado por inúmeras mitoses. Essas células germinativas se dividem por mitoses e formam, ao final, as espermatogônias, que são diploides também. Essa espermatogônia tem um aumento no seu volume. Esse aumento de volume caracteriza o período de crescimento, que não tem divisão celular e só tem aumento do volume. Sendo assim, a espermatogônia vai formar aqui, olha lá, o espermatócito primário. Esse espermatócito primário, então, entrará no período de multiplicação, no período de maturação, que é caracterizado pelas meioses. Então, o espermatócito primário faz a meiose 1, que a gente sabe que ela é reducional e vai originar o espermatócito secundário, que é a haploide. Fará a meiose
2, que é equacional e vai formar as espermátides. E as espermátides, elas vão agora passar por um período chamado período de diferenciação, onde uma espermátide, ela perde parte do citoplasma, o complexo Golgi forma um acrossomo, onde lá dentro existe o ácido hialurônico ou hialuronidase. Os centríolos vão originar o flagelo e aí ele vai ser conduzido até o epidídimo e irá formar aqui então os chamados espermatozoides, que serão células haploides. E aqui a gente tem então a espermatogênese e o sistema reprodutor masculino. Agora vamos revisar o sistema reprodutor feminino e a ovulogênese, que é um pouco mais complexa e mais rica em detalhes do que a espermatogênese. Mas vamos lá então. Aqui no sistema reprodutor feminino, a gente deve lembrar que ele é formado por dois tipos de órgãos diferentes. A gente divide em dois, os órgãos externos e os órgãos internos. Os órgãos externos, então, são os grandes e pequenos lábios, certo? Que são um tecido epitelial, a epiderme preenchida por tecido adiposo, que protege a entrada do sistema reprodutor, e o clitóris, que é um órgão homólogo, né, ao pênis, certo? Mesma origem embrionária, diferente função. Agora, a vagina ou canal vaginal, existe um conjunto de células, certo? Que são as chamadas, deixa eu colocar aqui, ó. São as células, as glândulas vestibulares ou glândulas de Bartholin, que produzem uma substância lubrificante para o ato sexual. E lá dentro existe a microbiota vaginal, que são formados por células como os lactobacilos ou bacilos de Doderlein, né, que fazem a proteção aí contra, por exemplo, patógenos. Seguindo, o colo uterino e aqui a cavidade uterina, que é revestida pelo, vamos lá, aqui ó, pelo endométrio. Pelo endométrio. E ainda ele está ligado à tuba uterina, certo? Que ela é ligada em uma das extremidades e a outra não, que é franjada com aumento de superfície de contato, revestida por células ciliares que dão um fluxo de entrada do ovócito quando liberado da gônada feminina, que é o ovário. Mas lá dentro do ovário acontece a ovulogênese. E aí esse é um momento delicado, porque nós temos que dividir a ovulogênese em dois momentos. O primeiro deles, que é no seu desenvolvimento ainda intrauterino. As mulheres dão início à sua gametogênese, à sua ovulogênese, ainda em desenvolvimento fetal. Então, em desenvolvimento fetal, vamos lá, ocorre aqui, olha lá, o período de multiplicação que é caracterizado pelas meioses, onde as células primordiais germinativas diploides se multiplicam por mitose, originando as ovogônias. Essas ovogônias passam por um período de crescimento, onde não há divisão celular, mas há um aumento de volume, e formam aqui o ovócito primário, que é, diploide. Aí, quando ele entra no período de maturação, que é marcado pela meiose, este ovócito primário, olha a importância disso, ele para em prófase 1. Esse ovócito primário fica estacionado em prófase 1. Ou seja, as mulheres nascem com seus ovócitos parcialmente formados, porque eles estarão parados e estacionados em prófase 1. A retomada da ovulogênese só se dará a partir do início da puberdade, quando a hipófise começa a produzir um hormônio
que é chamado de FSH, hormônio folículo estimulante, que estimula as células foliculares, forçando o ovócito primário em prófase 1, seguir até ovócito secundário, que irá parar em metáfase 2. Se este ovócito aí, em metáfase 2, não for fecundado, ele será liberado junto à menstruação. Ele só completará a sua divisão celular se acontecer, olha lá, uma fecundação, tá? Se não houver fecundação, este ovócito secundário em metáfase 2 será liberado junto à menstruação. Se houver, ele vai formar um óvulo ou uma ootíde. Agora, vão se formar também, porque no final da meiose tem que se formar 4 células, só que só uma é viável, certo? As 4 células. Os glóbulos polares secundários, o que acontece com eles? Eles se degeneram, tá? E não tem função nenhuma, tá? Então, só lembrando aqui, essas células, então, elas são formadas a partir da ovulogênese, que tem início, né, no período fetal, onde vai ter o ovócito primário parado em prófase 1, e aí todo mês, pelo menos um ovócito primário parado em prófase 1 é estimulado pelo FSH e segue até o ovócito secundário, né, e estaciona em metáfase 2 esperando uma fecundação, certo? Então era isso, vamos continuar a nossa aula do revisão. Chegamos então a um ponto bem importante dessa nossa aula, devido à sua complexidade. Olha o que tem do meu lado aqui como enunciado, e todo esse esquema aqui embaixo, ó. Este é o chamado ciclo menstrual. Bom, o ciclo menstrual, ele vai ter início, olha lá embaixo aqui, ó, com um ovócito primário parado em prófase 1. A gente conta o ciclo menstrual a partir do primeiro dia da menstruação, onde ocorre o descamamento do endométrio. Então, aqui se tem a chamada fase folicular, que é dada pelo quê? Pelo início do aumento de concentração no tecido sanguíneo do hormônio chamado FSH. O que o FSH lhe faz? Ele estimula um conjunto de células foliculares, forçando este ovócito primário a continuar a ovulogênese e marchar e seguir até o ovócito secundário e parar em metáfase 2. Nesse momento, quando o FSH ele está alto, ele estimula os ovários a produzir o primeiro hormônio sexual, que é o estrógeno. Muito bem? Quando o FSH está alto, o estrógeno começa a se elevar. Só que quando o estrógeno ele se eleva, ele acaba inibindo a produção de FSH, provocando o chamado feedback negativo. O estrógeno tem ação lá no endométrio, aumentando a camada do endométrio, se entendendo desta forma que o corpo estaria se preparando, ou melhor dizendo, a cavidade uterina estaria se preparando para uma possível fecundação, ocorrendo uma nidação, ou seja, uma implantação do embrião no endométrio. Aí, quando o estrógeno ele está alto e o FSH ele está baixo, a hipófise faz uma segunda leitura e ele entende que o ovócito já está em metáfase 2, está pronto para ser liberado e ele dá uma descarga, né, de um segundo hormônio hipofisário que é o LH. O LH acaba inibindo o estrógeno, provocando um segundo feedback negativo. E ele faz esse pico e a função do LH é fazer o quê? Olha aqui, ó, uma ovulação, ou seja, estimular a liberação deste ovócito secundário do ovário para dentro da tuba uterina. O que acontece lá próximo ao 14º dia, que é o chamado dia fértil. Nesse caso, no 14º dia, olha bem para esse gráfico, todos os hormônios estão baixos. Eles estão baixos. E agora vão voltar a se elevar.
o FSH ele se eleva gradativamente, não com uma taxa tão alta como anteriormente. E aí o que acontece? Esse LH agora ele tem uma segunda função. A primeira foi fazer a ovulação. A segunda é a formação de um corpo lúteo. Daí tu está te perguntando, de onde é que vem esse corpo lúteo? Ele é o resultado das células foliculares, ou seja, da coroa radiata que ficou lá dentro do ovário. E aí ele forma o corpo lúteo. Por quê? Porque este corpo lúteo agora passa a produzir dentro do ovário estrógeno, mas principalmente progesterona. Para quê? Para continuar com a fase de aumento do endométrio, numa fase chamada fase luteínica. Quando os hormônios sexuais, estrógeno e progesterona, estão muito altos, eles acabam inibindo, de certa forma, o LH, que sofre um feedback negativo. Só que aí, quando o LH cai a sua taxa, não tem mais ninguém fazendo a manutenção do corpo lúteo, que passa a se degenerar e com a sua degeneração passa a produzir menos estrógeno e progesterona, entrando então numa fase isquêmica, certo? Que onde os vasos sanguíneos que nutrem e oxigenam as células que compõem o endométrio passam a sofrer vasoconstrição e as células basais morrem, causando aqui, então, uma certa cólica que está dentro da chamada TPM. Aí, essas taxas hormonais caem, este ovócito secundário aqui que não foi fecundado, ele vai ser liberado junto à menstruação, certo? Se reiniciando um novo ciclo menstrual. Então, lembrando, o FSH estimula a ovulogênese, passagem do ovócito primário para o secundário, passagem de prófase 1 para metáfase 2. Em contrapartida, o estrógeno aumenta na fase folicular a camada do endométrio, o LH estimula a ovulação, porque esse ovócito secundário já está em metáfase 2, mas também estimula a formação do corpo lúteo. Tudo isso dentro do ovário. Aí, o corpo lúteo produz progesterona e estrógeno, que na fase luteínica aumentam a camada do endométrio, porque se isso não acontecesse, as mulheres menstruariam a cada 14 dias, porque o hormônio estrógeno caiu aqui. Para que isso não aconteça, então o corpo lúteo faz a produção de progesterona e estrógeno e aí segue aí com o chamado ciclo menstrual. Para saber que uma mulher nesse gráfico ela está grávida, olha só, essas duas taxas hormonais de estrógeno e progesterona deveriam estar em alta. Como eles caíram, se entende que não houve uma fecundação, certo? Então esse foi o ciclo menstrual. Para finalizarmos essa nossa aula do revisão, vamos entender o que acontece caso haja uma fecundação. Então, o ovócito secundário que está aqui e que foi liberado lá no 14º dia do ciclo menstrual, e ele está lá no primeiro terço da tuba uterina, ele será formado primeiro por uma coroa radiata. Coroa radiata é essa que é constituída, então, pelas chamadas, vamos lá, células foliculares e abaixo a chamada zona pelúcida, que é formado por glicoproteínas. Muito bem. O que acontece é que os espermatozoides, por diferença de gradiente de concentração, eles encontram o ovócito. E aí o que acontece? Esse espermatozoide ele começa a liberar pequenas doses do ácido hialurônico ou hialuronidase que está lá no acrosoma, fazendo com que essas células foliculares vão se afastando e ele encontre a zona pelúcida. Por quê? Porque lá na zona pelúcida ele vai encontrar um receptor chamado de ZP3. Esse receptor ZP3 serve para o espermatozoide se ligar. E aí o que ele faz se ligando ali? Ele força com que
o acrossoma se rompe, ele vai acabar se rompendo, liberando o ácido hialurônico e olha aqui, ó, abrindo um caminho para que o espermatozoide funda a sua membrana, a membrana do ovócito. Dessa forma, o espermatozoide libera lá para dentro do ovócito o pronúcleo masculino. Aí o que acontece? Por que só entra um espermatozoide? Porque aqui dentro, deixa eu fazer melhor isso, existe um conjunto de grânulos, essa parte é fantástica, um conjunto de grânulos que eu vou chamar eles aqui, ó, de grânulos corticais. No momento em que ocorre a fusão do espermatozoide com a membrana do ovócito, ocorre uma despolarização da membrana do ovócito, dado por uma bomba de sódio e potássio, que faz com que esses grânulos corticais, repletos de enzimas digestivas, acabem se fundindo à membrana plasmática, inviabilizando a entrada dos outros espermatozoides. E é por isso que só entra um. Passado mais ou menos um período aí de 48 horas, o pronúcleo masculino e o pronúcleo feminino acabam se fundindo, originando um zigoto que passará por uma série de clivagens, originando o embrião com os seus blastômeros. Certo? Então esse é o mecanismo de fecundação, caso, né, ele aconteça lá dentro do chamado ciclo menstrual. Certo? Então essa foi mais uma aula de revisão. Vamos lá e vamos se preparando para as nossas próximas aulas. Valeu!